quando nós paramos e observamos a grandeza de Deus, vamos entender também as nossas fraquezas. Por que isso? Porque Deus é grande e poderoso para criar todas as coisas. E o homem é fraco. Muitas das vezes, as nossas fraquezas querem nos derrubar, nos parar e nos desmotivar. Mas para um pouco aí. Deus é fiel para te fortalecer e para te colocar de pé. Por quê? Porque o poder vem dele, a majestade é dele e a glória também é dele. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que chegaram aqui neste canal. Você não chegou aqui em vão. Deus quer falar com você através desta palavra. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixe seus likes, seus comentários, isso é muito importante. E quando acabar essa mensagem, vou te pedir, deixa Deus te usar. Compartilhe ela com alguém, amém? Jó capítulo 25, para a nossa meditação de hoje, vai dizer assim, aleluia. Então respondeu Bildade o suíta e disse, com ele estão o domínio e o temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número as suas tropas, ou o seu exército? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Se até a lua não é brilhante e as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos o homem que é um verme e o filho do homem que é um bicho. É muito forte esse negócio, né? Porque Bildade, ele está dizendo que Deus é forte o suficiente, soberano, majestoso. Tudo que há de poder, de glória, de honra, se manifesta através do Senhor. Ele que é, ele que era e ele que será. Você crê nesta palavra? Por quê? É muito fácil a gente crer. A gente tem o hábito hoje, né? E isso é fé também, da gente crer no que Deus vai fazer na nossa vida. A gente acredita que Deus vai abrir porta, a gente acredita que Deus vai salvar, que Deus vai restaurar. Mas preste atenção, a nossa mente humana não consegue acompanhar a majestade de Deus e o poder de Deus que se manifesta todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso mesmo que você acabou de ouvir. Todos os dias o poder de Deus tem se manifestado. Olha isso aqui, gente, coisa mais linda essa natureza. Tudo foi criado pela mão de Deus. Nada disso foi criado pela mão do homem. Os céus e a terra foram criados por Deus. Olha, as galáxias foram criadas por Deus. Não estou falando aqui só de criação, eu estou falando do poder daquele que cria todas as coisas, que criou todas as coisas, que são existentes aos nossos olhos. Caio, daquele que cria dentro de nós, aleluia, uma paz que excede todo entendimento, daquele, louvado seja o nome do Senhor, que nos preenche, ainda que a gente não possa ver, mas nós sentimos a sua presença, nós sentimos a sua graça, a sua misericórdia. Que Deus é esse que criou os céus e a terra, as galáxias? Olha o que ele vai dizer, a sua majestade, o seu poder, a sua honra e a sua glória. Eu estou falando do Deus a qual eu e você servimos, louvado seja o nome do Senhor. Não saia não, continua nessa mensagem, porque hoje a gente está tão cheio de si. O ser humano está tão cheio de si, nós estamos tão cheios da nossa vontade, do nosso querer. A gente está sempre olhando para o nosso umbigo, a gente está sempre olhando para o que a gente quer, sucesso, poder, autoridade. A gente quer tantas conquistas nesta terra, louvado seja o nome do Senhor, que esquecemos que só obtemos ela porque Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é majestoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele que é dono de tudo. Se eu falo, se eu prego, se eu ando, se eu ministro, se eu canto, aleluia, é porque Ele me dá. Se você anda, se você come, se você trabalha, se você tem saúde, se você tem uma família, é porque Ele te deu.
Se nós estamos respirando, é porque Ele nos tem colocado esse ar dentro dos nossos pulmões para respirar. Ou seja, tudo vem dEle. A Bíblia vai dizer que por Ele, para Ele, são feitas todas as coisas. Glorifique a Ele, coloque aí nos comentários. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és exaltado. Ramanturimanaracaio, Tu és fiel, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, irmão, a gente quando fala da fidelidade de Deus, a gente quer falar da fidelidade de Deus para conosco, mas Ele é fiel para com Ele mesmo, para com a sua palavra, porque a palavra dEle não volta atrás. Quando Ele decreta, quando Ele libera uma palavra, não volta atrás, ou seja, o Senhor é poderoso. É isso que Bildade está dizendo. E o homem é fraco, irmão, nós somos pecadores. Ele vai até citar aqui, aleluia, quanto menos o homem. Ele vai falar sobre a lua, aleluia, sobre as estrelas que não são puras diante dos olhos de Deus. Imagine o homem, aleluia. Ele está colocando o homem verdadeiramente na sua posição. Porque às vezes nós nos achamos poderoso, justo, verdadeiro, santo. Nós nos achamos melhores do que os demais. Nós nos achamos no direito, muitas das vezes, colocar Deus contra a parede. Nós nos achamos, irmão, demais. Mas quem é o homem? Se ele está dizendo que até as estrelas, a lua, são impuras diante dos olhos do Senhor, irmão. Aleluia, nós precisamos ser santos. Aleluia, mas a santidade só vem do Todo-Poderoso. Você está entendendo esta palavra? A santidade vem de Deus. Não é só porque a gente jejua, porque a gente ora, porque a gente prega, porque a gente está dentro de uma igreja, não. Porque se a gente não tiver conectado verdadeiramente, como diz a palavra do Senhor, como Jesus mesmo disse para aquela mulher, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Se nós não nos tornarmos verdadeiramente adoradores, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, não vamos conseguir extrair de Deus, aleluia, essa santidade que precisamos estar vivendo aqui na terra. Não vamos conseguir extrair de Deus este poder, não vamos conseguir extrair de Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue que decidiu tocar em Jesus. Aleluia, e ele vai dizer, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, louvado seja o nome do Senhor. O que aquela mulher fez foi extrair de Jesus poder, presta atenção, poder. Então, quando nós entendemos quem Ele é, entendemos que Ele é fiel e que nós somos impuros, como aquela mulher impura, mas aquela mulher, ela decidiu tocar em Jesus para ser purificada. Oh, aleluia, você recebe esta palavra, porque quem toca em Jesus se torna purificado. Ele purifica o homem de todo pecado, Ele santifica o homem, Ele limpa o homem, Ele redime o homem, Ele tira do homem o pecado. Mas nós somos pecadores ainda. Você está entendendo essa palavra, o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Você nunca vai ser puro diante de você mesmo. Você só pode ser puro porque Ele está em você. Você só consegue ser santo, poderoso, porque Ele está em você. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Bildade está dizendo. Ele vai falar uma palavra, irmão, até um pouco pesada, mas que vem nos trazer a nossa realidade. Aleluia. Quanto menos o homem, que é um verme. Olha, um verme. Pesada essa palavra, mas o que ele está dizendo é, quem é eu e quem é você? Para nos achar alguma coisa, para pensar que a gente é alguma coisa. Irmão, Deus criou a formiga, Deus criou o verme, Deus criou o homem. Aleluia. Nós não somos nada diante do poder de Deus, diante da autoridade, da majestade de Deus. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Aleluia. E o filho do homem, que é um bicho, um animal. Aleluia. Quem somos eu e quem somos você? Diante do Senhor. Guarde isso no teu coração. Quem é você diante do Senhor? Quem sou eu diante do Senhor? Dom, talento, passa, não define. Aleluia. Boniteza, lindeza, graça, beleza, não define. Aleluia. O que nos define é saber que Ele é poderoso, que Ele é majestoso e que a honra e a glória é dEle. É isso que nós precisamos carregar dentro de nós. O poder de Deus na nossa vida nos santifica. A gente às vezes está preocupado em mostrar ou em corresponder a homens, quando na verdade
A gente só daqui para adorar. Lembra do que eu falei? Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ele não está à procura de pregador, pastor, dizimista, não. Quem é eloquente, de quem tem dinheiro, posição social, empresário, não. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram a ele em espírito e em verdade. Porque quando ele encontra um adorador, o seu poder se manifesta através desse adorador. Então não precisa buscar as demais coisas, não. Não precisa buscar, não. Só busque o Senhor. Adore a Ele. Aleluia. Eu sei que tem muita gente que já saiu vamos dizer assim, desse vídeo, porque as pessoas não estão, aleluia, para adorar, para servir, mas para ser servido. Mas se você chegou até o final, coloque aí, eu cheguei até o final. Aleluia. Coloque aí, eu sou um adorador. Aleluia. Porque quem é adorador, ouve falar dele e glorifica ele, exalta ele. Oh, aleluia. Mas quem se adora a si mesmo, vai embora. Está entendendo o que o Senhor está dizendo? E eu e você chegamos até aqui. É porque nós estamos aqui para adorar a ele em espírito e em verdade. E quem somos nós? Ele é tudo. E o tudo que ele é, ainda olhou para mim e para você, nos amou, continua nos amando, tendo misericórdia e derramando graça sobre a nossa vida. Vamos orar? Pai, nós só temos a te agradecer. Gratidão é a palavra. Gratidão. Porque tu és como um Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, ainda olha para nós, que somos pó cinza. Mas o Senhor nos ama e nós também te amamos, Senhor. Porque nós entendemos que tu és o nosso Deus. Tu és majestoso, poderoso e fiel. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos fazer uma declaração de amor, de gratidão, de reconhecimento. Queremos honrar, Senhor, a ti. Porque somente o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa continuar sendo, aleluia, o foco e o alvo para a sua vida e para a salvação. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Compartilhe essa palavra com alguém. Deixa Deus te usar. E eu voltem. Lembrando que os nossos vídeos aqui no canal, por enquanto, são segunda, quarta e sexta, né? Nós estamos postando aqui. Então você tem sempre uma palavra. Compartilhe ela com alguém. Amém? Deixa Deus te usar. Fica na paz.